Uma história só começa com a participação de pessoas, e sempre existem aquelas que se destacam. No caso da paróquia São Sebastião, entre os religiosos que colaboraram com a consolidação do catolicismo em Andradas, encontramos cônego Benedito Profício, natural de Paraisópolis. Foi o primeiro daquela cidade a seguir carreira sacerdotal. Sua relação com Andradas começou em 1934, quando veio para cá com toda a família. A sobrinha Maria Isabel conhece bem esta passagem e se lembra com carinho do tio, que era chamado carinhosamente de tio padre. Ele morava em Pouso Alegre, era professor, era diretor do Colégio São José, uma pessoa extremamente dinâmica. E talvez por esse dinamismo dele mesmo, por essa vontade de fazer, né? Que me lembra muito o nosso cônego aqui, né? Aquela hiperatividade. Ele tenha sido convidado para vir ser pároco aqui em Andradas. E eu acho que para Andradas foi um momento assim histórico, marcante. Andradas fala nele até hoje. Quantos anos após, né? Quantos anos, ele saiu daqui em 52, Andradas ainda lembra dele. Por quê? Pela personalidade forte, pelo carisma que ele tinha, pela eloquência. As homilias dele eram fantásticas, sabe, com muito ardor, com muito recurso, era um orador sacro. No livro Caminhando de Samambaia Andradas encontramos relatos da marcante personalidade de cônego Profício. De acordo com os relatos, o religioso conquistou o carinho de toda a comunidade da época e nas procissões era tão envolvente que conseguia tirar lágrimas da maioria dos fiéis. Também era muito carismático e gostava de uma boa pescaria. Foi muito respeitado e amado pelos seus paroquianos, era apaixonado pirangueiro e nas horas de folga corria com seus apetrechos de pesca para a beira dos rios. Muitas vezes, quando precisava de sua presença fora do horário habitual, ia ser encontrado às voltas com lambaris, bagres e traíras. Ele era pescador, ele amava uma pescaria. Se você precisasse dele em algum momento, que não era aqui do horário, você encontrava ele lá na beira do rio, pescando. O pessoal até hoje repete as piadas que ele contava, as histórias, né? Ele mesmo ria do que ele falava, era muito engraçado, sabe? Tinha expressões que ele usava assim para chamar a gente, era "oh, tristeza", ele falava, ele dava com todo mundo assim, mequetrefe, que eu até não sei o que é mequetrefe, mas eu ouvia muito dele isso. Muito alegre, sempre muito alegre, né? Amando a família, os amigos, né? Além da personalidade marcante, cônego Profício era envolvido com as obras religiosas. Participou da conclusão do prédio da Igreja Matriz, iniciada pelo padre Benatti, e teve grande participação na construção da Igreja São Benedito. Dava aula de latim, entre outras ações. Era teólogo, filósofo, de uma formação muito profunda, estudou em São Paulo, Pouso Alegre, São Paulo, então ele era muito culto. Meu tio era uma pessoa extremamente culta e passou para a gente toda aquela, e eu acho que para Andradas também, toda aquela vontade de saber, de ler, né? Além dessa parte religiosa que ele trabalhou muito, a parte cultural dentro da escola também foi muito importante. Pequenininha São Benedito, mas que como o povo tem carinho, né, com aquela igreja, todo mundo gosta, acha acolhedora, né? E fala-se também que a dona Mariquinha, que era casada com o seu Estulano Ribeiro, na época morava ali atrás da prefeitura, Dona Mariquinha também foi a idealizadora dessa igreja, segundo eu ouço na história. E ele comprou a ideia e fizeram a igreja. Também fazem parte dos feitos de cônego Profício a construção da casa paroquial, auxílio na construção do asilo, igrejas rurais, além de adquirir a rádio para a paróquia. Foi reconhecido por seus inúmeros feitos com o título de cidadão em 20 de setembro de 1971. O cônego Profício recebeu o título de cidadão andradense por proposta do vereador Dr. Márcio de Oliveira Andrade. O título foi entregue em sessão solene da Câmara Municipal no Salão do Rio Branco, presidida pelo Dr. Flávio Osmar Gonçalves. Isso deixou a família Profício, a família Mesquita, muito feliz,
porque você receber um título de cidadão andradense é um reconhecimento muito grande por parte da comunidade, né? E então ele veio receber o título de cidadão andradense. As lembranças da sobrinha Maria Isabel e principalmente do período que viveu em Paraisópolis durante a infância, mas de acordo com ela, Cônego Profício tinha um amor especial por Andradas. Muito trabalhador, o povo de Paraisópolis tinha loucura com ele, sabe? Fez muita coisa lá também, mas ele nunca deixou de ter um carinho especial com Andradas. Ele chegava aqui, vinha passear, e já me lembro que ele abria a porta da casa e gritava pela minha mãe, Zezé, e já ia entrando, né? Já ia entrando, né? Sempre de batina, o barrete, né? na cabeça. E aí já ia visitar os amigos. Visitava a dona Nair Duarte, gostava muito da dona Nair Duarte. Visitava a família Jareta, gostava muito dos Jareta. E eu me lembro que eu acompanhava ele em alguns momentos, sabe? Então eu tenho assim lembranças dele sentado lá na cozinha dos Jareta, falando com eles e em outros lugares mais. Então uma pessoa que eu acho que Andradas não vai esquecer nunca. O cônego Benedito Profício permaneceu por 18 anos em Andradas e depois retornou para sua terra natal. No dia 17 de abril de 1979, foi vítima de um infarto, deixando saudades nos corações de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Foi uma peça-chave na história da paróquia de São Sebastião. Que as pessoas não percam nunca a esperança, que segurem mesmo na mão de Deus, acreditem, que tenham misericórdia e que não percam nunca a esperança. Estamos vivendo assim momentos de turbulência no mundo, de muita violência e tudo, mas tem muita gente boa por aí.